Temos connosco o orador principal do painel Escotismo na Educação, o professor Dr. Manuel Joaquim Azevedo. Muito boa tarde e obrigada por esta disponibilidade. Professor, eu iria começar por perguntar se o sistema educativo existente em Portugal se está adaptado à realidade social que temos. Que tem-se vindo a adaptar, não é? Porque a realidade social também não é a mesma de há 30 ou 40 anos. Portanto, a sociedade portuguesa tem mudado muito também e o sistema tem-se vindo a adaptar. Creio que não é um sistema muito apropriado para todo o universo da população portuguesa. É um sistema muito mais adaptado à população, digamos, que tem um contexto cultural e social em casa que lhe permite ter uma linguagem próxima daquele que a escola usa. Portanto, diríamos que é aquele tipo de as pessoas de classe média e que têm um ambiente, brancas da classe média, que têm um certo tipo de ambiente social e cultural em casa. O sistema está melhor preparado para esse tipo de pessoas e tem tido alguma dificuldade em lidar exatamente com as franjas sociais mais pobres e mais desfavorecidas e que no contexto escolar têm tido mais dificuldade em lidar com esse ambiente. Agora, e é essa a grande questão hoje, a grande dificuldade hoje é essa, é exatamente fazer com que o sistema escolar possa responder a todos, sobretudo a esse tipo da população, esse bocadinho, esse nicho da população, que podem ser 20%, 30%, depende dos locais, não é? Mas há sítios onde é quase toda a gente e por isso é que há escolas que atendem hoje públicos muito difíceis. Um jovem mais instruído está mais preparado para os desafios da sociedade dos dias de hoje? Sim, isso é inegável. O conhecimento constitui uma peça-chave para entender a realidade atual, o acesso ao conhecimento, a hierarquização, o conhecimento de algumas das normas fundamentais de funcionamento das sociedades, da vida, das pessoas, dos sistemas, tudo isso é fundamental hoje. O dominar bem a língua materna, uma língua estrangeira, pelo menos, o ter conhecimentos em determinadas áreas científicas, isso é fundamental e, portanto, vivemos numa sociedade que valoriza muito o conhecimento codificado e, portanto, é fundamental também ter essas bases dominadas e isso é a educação escolar que o dá, sobretudo. Hoje também a internet começa a entrar nesse domínio, mas até hoje tem sido sobretudo a educação escolar. Então, podemos afirmar que a escola continua a construir o amanhã? Não sei porque eu nunca digo isso. Qual é a sua opinião sobre Eu nunca digo isso. Eu acho que aquilo que se constrói é hoje, nós não estamos a construir. Costuma dizer-se muitas vezes que a educação é portanto, para fazer os homens e as mulheres da amanhã. Eu acho que é para fazer hoje, quer dizer, porque a gente do amanhã sabe pouco e cada vez sabemos menos do hoje. Portanto, eu acho que nós estamos a educar as pessoas para elas serem crianças e jovens hoje. E amanhã vão de ser adultos, mas isso será no tempo em que tiverem que ser adultos. Para já têm que ser crianças felizes e jovens realizados. E isso é que é fundamental que a educação escolar, a par da educação familiar e de outros veículos de educação e instâncias, que façam esse seu papel de contribuir para essa realização. Claro que são alicerces, não é? São alicerces para o futuro, mas exatamente porque são alicerces têm que ser bem trabalhados enquanto alicerces, não é? É essa a perspectiva. Na sua opinião, qual é a percepção que a sociedade tem do escotismo? Não sei, eu acho que existe uma percepção errada. Acho que é muito baseada, portanto, naquela ideia do escotismo como o escoteiro é o que atravessa a velhinha, mesmo que ela não queira. Portanto, eu acho que há muito essa perspectiva, como é que eu ia dizer, muito simplificada e muito ridicularizada e tem havido alguma dificuldade, eu creio, em termos de comunicação, de transmitir uma imagem diferente, a não ser das pessoas que vivem nos meios, não é? As pessoas mais próximas das paróquias sabem bem o que são os escoteiros. As pessoas que se relacionam mais ou menos com famílias que têm filhos nos escoteiros
também. Mas fora desse universo, que é um universo, apesar de tudo, quer dizer, é muito grande, mas fora desse universo, em termos culturais, passa mal a mensagem dos escoteiros, não é? Ou do escotismo católico como proposta educativa, que foi nessa ótica que eu coloquei a minha intervenção, foi muito nessa ótica. O escotismo católico hoje, face ao mundo e ao contexto cultural que se vive hoje. Eu acho que a proposta do escotismo católico é uma proposta muito interessante e muito atual e muito fértil, mas tenho alguma dificuldade em passar como proposta cultural, não é? Partindo do tema deste congresso, Escotismo Educar para a Vida no século XXI, considera que o escotismo é uma boa ferramenta na área da educação? Sim, foi sobretudo isso que eu tentei trazer aqui. Acho que o escotismo é hoje um instrumento precioso de formação, exatamente na medida em que se perdem muitas referências culturais e referências morais hoje, e o escotismo é uma proposta, portanto não impõe, mas propõe um sistema de valores e uma forma de encarar a vida, de estar na vida, de se relacionar com os outros, que é de facto único e que tem muito que ver com a proposta cristã, mas que a transmite e que a trabalha de uma forma extremamente bem cuidada do ponto de vista pedagógico. E tem um modelo, portanto, arquitetou um modelo de desenvolvimento ao longo do crescimento das crianças até adultos, que permite permanentemente ter propostas adequadas, não é? E desafios permanentes ao crescimento e ao desenvolvimento humano. E isso não há nenhuma outra proposta educativa hoje que faça isso, não é? E creio que isso é precioso, foi o que eu tentei dizer, isso é precioso hoje nas sociedades, umas sociedades tão rarefeitas, tão relativistas, tão fragmentadas até do ponto de vista cultural. Esta é uma proposta muito consistente, muito estruturada, muito baseada na experiência. Não é fruto, também é fruto do contributo e da reflexão teórica, mas é fruto de muito trabalho com muitos milhares de pessoas no mundo inteiro. Para terminarmos, gostaria que deixasse uma mensagem nestes 90 anos do escotismo. A mensagem é que continue mais 90, não há volta a dar, isto é fundamental para como eu acabei de dizer, para o desenvolvimento humano e é uma proposta que era, na medida do possível, ir chegando a mais pessoas ainda, porque é certo que o escotismo hoje em Portugal é o maior movimento que agrupa crianças e jovens, mas se verificarmos o seu número total, ainda assim é uma franja muito pequenina da sociedade portuguesa. E, portanto, tem que ser muito fermento na massa, não é? Tem que ser muito fator de esperança para o conjunto da sociedade. Eu acho que as dezenas de milhares que estão convosco, acho que devem ser sobretudo isso. Portugal vive um momento de grande depressão, do ponto de vista cultural, não é? E de uma certa decadência que ainda provavelmente se acentuará mais. E o escotismo pode ser aqui é uma das forças que eu penso que a sociedade portuguesa pode ter, que inspira muita esperança. É muito inspiradora de um futuro com um bocadinho mais de esperança para os portugueses. E eu creio que isso é o que deve ser, não é? Porque sendo um movimento católico, ou é performativo, não é? Isto é, ou se aplica na realidade, ou tem clara aplicação na realidade que Portugal vive hoje, ou então é um construto teórico que não serve para nada. E não é verdade. O escotismo tem também essa vantagem. É um movimento que defende um conjunto e propõe um conjunto um ideário, mas isso passa sempre por fazer, por aplicar, não é? Desde logo no próprio agrupamento e na própria equipa em que cada um está. E creio que isso hoje é o que permite de questionar a vida, questionar o mundo, pensar, ganhar distância em relação ao mundo, à vida, à sociedade em que vivemos, tudo isso é hoje um fator de grande esperança para o futuro, porque nós precisamos sobretudo de criar espaço, de respirar, de poder respirar. Estamos a ficar sem espaço para respirar, o ser humano.
Estamos a construir, como alguns dizem, o homem pós-humano, cheio de chips e de controles e tal, e é para isso que está a caminhar, de facto, viver 100 anos, 200 anos. Ok, daqui se calhar a 50 ou 100 anos é isso que se tenderá a fazer, mas ainda será humano esse tempo. Portanto, eu creio que é preciso, as questões que é preciso colocar é hoje, não é? A banalidade do mal, que é um tema que está aí agora em cima da mesa, de novo. A banalidade do mal é uma coisa que nos tem que permanentemente manter vigilantes, não é? E o mundo de hoje precisa de muito mais vigilância do que aquela que está a ter. Há problemas gravíssimos que se estão a avolumar, há uma bola de neve que está a crescer, e nem o nazismo também era uma bola de neve que ninguém queria detectar ou colocar em questão, e esta crise europeia atual teve momentos mais que claros em que pôde ser travada, ninguém travou, e, portanto, tudo isto são pequenas bolas que se vão avolumando, e eu penso que é preciso estes momentos de silêncio, de distanciamento, de interrogação, e o caso do escotismo é bem uma coisa diferente em que a sociedade está a apostar através de vós. Isso acho que é ótimo. Ok, muito obrigada, professor. Ficou a opinião do professor Dr. Manuel Joaquim Azevedo, orador principal do painel Escotismo na Educação, afirmando que o escotismo é uma semente de esperança na sociedade dos dias de hoje.